E aí pessoal, beleza? Vou falar nesse vídeo aqui sobre as operações com radicais, a soma, a subtração, e a multiplicação e divisão, beleza? É tranquilo, ó, vamos lá. Então a gente tem aqui um exemplo de uma soma, né? Ó, a gente tem raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Quanto que isso dá? 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. A gente tem uma mais outra, 2 raiz de 2. Um outro exemplo aqui que fácil, ó. A gente tem 3 raízes quadradas de 3, ó. Raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3. Então a gente tem o quê? 3 raiz de 3. Então a gente tem que interpretar um radical com um número dentro como se fosse uma incógnita. Se aqui fosse x e aqui fosse x, seria 2x. Se aqui fosse y, então a gente teria 3y, ó. Da mesma forma, tá vendo? Só que tem um detalhe, eu até escrevi aqui do lado. A soma de dois radicais só é permitida se eles forem semelhantes. O que é um radical semelhante? É quando ele tem o radicando igual e o índice também. Ó, o radicando igual e o índice também. Tá bom? Por exemplo, ó, e quando é soma com radicais que não são semelhantes? Ó, aqui o radicando não é igual, aqui é 20 e aqui é 125. Aí a gente precisa simplificar os radicais, ó. Simplificando, a gente já viu isso em vídeos anteriores, ó, vocês já sabem simplificar os radicais. Simplificando raiz quadrada de 20, a gente tem 2 raiz de 5. Simplificando a raiz quadrada de 125, não tem uma raiz exata, né? Mas simplificando esse radical, a gente chega em 5 raiz de 5. Então a gente transformou dois radicandos que inicialmente eram diferentes em radicandos iguais, ó. Raiz de 5 e raiz de 5. Se eu tenho duas raízes de 5 aqui e 5 raízes de 5 aqui, logo eu tenho 7 raízes de 5. Olha o segundo exemplo, ó. Dois radicandos diferentes, o 3 e o 27. Então a gente faz o mesmo processo, a gente tem que transformar os radicais no mesmo radicando. Aí o que eu fiz, ó? O 3, raiz de 3 não tem o que fazer, né? A gente manteve e fatorando, simplificando esse radical, 27, a gente chega em 3 raiz de 3. Então, uma raiz de 3 mais 3 raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3. Então, assim, você vê que na soma, essas mesmas regrinhas que a gente está vendo agora da soma servem também para subtração. A gente vai ver agora aqui, ó. Mas tanto na soma como na subtração, o segredo, quando os radicandos são diferentes, é a gente transformar os radicandos diferentes em iguais, ó. E como que a gente faz isso? Simplificando os radicais. Olha o exemplo da subtração aqui, ó. 4 raiz de 5 menos 5. Vai dar 3 raiz de 5. Os radicandos são iguais, então a gente já subtrai direto. 10 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 igual a 7 raiz de 2. Os radicandos são iguais, a gente faz subtração direto. Quando eles são diferentes, olha esses dois casos agora, ó. 5 raiz de 20 menos raiz de 45. Então a gente tem que transformar esses dois radicandos em radicandos iguais, para que os radicais fiquem semelhantes. O que eu fiz? A gente simplificou a raiz de 20, que dá 2 raiz de 5, e a gente simplificou a raiz de 45, que dá 3 ao quadrado vezes 5. Raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Resolvendo aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10 raiz de 5. Extraindo esse 3 ao quadrado para fora, vai ficar 3 raiz de 5. Então ficou 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5, que dá 7 raiz de 5. Então o resultado dessa expressão inicial aqui, ó, 5 raiz quadrada de 20 menos raiz quadrada de 45 é igual a 7 raiz de 5. Você viu o processo todo aqui, ó. Beleza? Mais outro exemplo, ó. 3 raiz de 6 menos raiz de 24. Os radicandos não são iguais. Então, dessa forma que está aqui, não dá para subtrair. Mas a gente consegue transformar essa raiz de 24 em um radicando 6. Como que a gente faz isso? Simplificando esse radicando aqui.
fatora ele. E aí você vai conseguir extrair o 2 e o número que ficou preso lá, o radicando, se tornou 6. Ó. Então, a raiz de 24 é a mesma coisa que 2 raiz de 6. E aí, quando a gente transforma os radicandos em radicais semelhantes, a gente consegue agora subtrair. Então, 3 raiz de 6 menos 2 raiz de 6 igual a 6. Você tem 3 raízes de 6. Você tira 2 raízes de 6, sobra uma raiz de 6. Beleza? A multiplicação e a divisão vale a mesma regra para multiplicação e divisão. Qual que é essa regra? Vamos lá, ó. A gente tem raiz de 2 e raiz de 3. Isso vai dar raiz de 6. Na multiplicação, aí não tem problema os radicandos serem diferentes. É permitido fazer isso. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Eu peguei um outro exemplo aqui, claro, para ficar mais claro. Esse exemplo de baixo aqui dá para a gente ficar mais compreensível. Ó. A gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. A gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. E 2 vezes 3 dá 6. Se a gente quisesse fazer por esse método aqui de cima, ó, a gente poderia... Essa é uma segunda propriedade ou a terceira dos radicais. Ó. A gente poderia transformar esses dois radicais que têm o mesmo índice em um só grandão. E colocaríamos o 4 e o 9 embaixo, dentro do grandão aqui. Ó. E 4 vezes 9 dá 36. A raiz de 36 é 6. Ó, bateu, tá vendo? Aí você pode perguntar, mas por que me preocupar com essas regrinhas se sempre eu posso fazer desse jeito, né? Só que é que tá. Nesse caso específico, deu um valor de 36, que é um quadrado perfeito. Ele tem uma raiz exata. Nem sempre os números que a gente vai trabalhar são quadrados perfeitos. Então, nem sempre vai dar uma raiz exata. Aí vai ter que dar uma resposta como essa aqui, tá vendo? Ó? Ou essa aqui, em que os números não são quadrados perfeitos. Vou pegar aqui mais outro exemplo. Ó. Agora, repara que os radicandos, aliás, os índices, né, ó, são diferentes. E aí, quando nós tivermos radicais com índices diferentes, aqui o índice é 2, raiz quadrada, e essa aqui o índice é 3, raiz cúbica, a gente não pode multiplicar direto, quando os índices são diferentes. Nessa aqui, anterior, a gente fez a multiplicação, ó, porque tanto o raiz quadrada de 4 como o de 9, o índice era 2, aí dava para fazer, tá? Mas quando não é, igual aqui, ó, aqui o índice é 2 e o índice é 3, aí não dá para fazer. Como que a gente faz? Nesse caso, a gente sabia que a raiz quadrada de 4 era 2 e a raiz cúbica de 27 era 3. Então, 2 vezes 3, 6. Só que vão aparecer números em que a gente não vai saber a raiz quadrada ou a raiz cúbica, e até porque o número pode não ser um quadrado perfeito, pode não ter uma raiz exata. Então a gente tem uma outra propriedade, essa era a quarta propriedade dos radicais. Qualquer dúvida você volta lá num vídeo que eu fiz aí sobre propriedades dos radicais. E aí, ó, a gente transformou essa raiz quadrada de 4 em raiz sexta de 4 ao cubo. Como que você fez isso? Ó, não tem muita mirabolância não. Ó. Vamos lá. O índice aqui dessa raiz quadrada é 2 e o outro, desse outro radical, é 3. Então, o MMC entre 2 e 3 é 6. É assim que a gente coloca, transforma um novo índice aqui dessa nova expressão. Então, o novo índice, para que a gente possa fazer a multiplicação, é o resultado do MMC entre os dois índices aqui dos radicais. Eu só pus 6 aqui porque ele é o MMC entre 2 e 3. Beleza? Agora repara, ó. Aqui o índice era 2, ele passou a ser 6. Se a gente dividir o 6 por 2, dá 3, né? E essa é uma propriedade de um dos radicais, ó. Por isso que eu pus o 3 aqui como expoente. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Esse radicando 4, ele tem um expoente 1. E o índice dele era 2. Eu peguei o expoente do radicando e o índice
e multipliquei ambos por 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Eu fiz a mesma coisa com o segundo radical, ó. Eu vi que o MMC é 6, então eu tenho que transformar o índice desse outro segundo radical em 6 também. O que eu fiz, então? Para que de 3 se torne 6, eu multipliquei o 3 por 2. 2 vezes 3, 6. Para que esse expoente aqui, que é 1, se torne 2, eu tenho que multiplicar 1 por 2. Ou seja, o mesmo número que eu multipliquei o expoente do 4 e o índice do 4, eu multiplico o índice do radical 4 aqui, ó. Então, o mesmo número que eu multipliquei o expoente do 4, que era 3, eu multipliquei também o índice do 4. 3 vezes 2, 6. Agora, nesse segundo radical, eu multipliquei o mesmo número, pelo mesmo número, o expoente do radicando, que é 1, 2 vezes 1, 2. E o índice do radical, 2 vezes 3, 6. E aí sim, depois de ter feito essa mudança de índice para que os dois índices passassem a ser iguais, agora a gente consegue fazer a multiplicação. Olha a regrinha lá, a primeira regrinha. Se eu tenho um radical com um índice igual ao outro e eles estão se multiplicando, eu posso transformar em um radical só. Então eu peguei o primeiro radicando e o segundo e coloquei em um radical só, grandão aqui, ó. Tá vendo? Ah, e agora? Calma, a gente não precisa calcular o quadrado de 27, nem o cubo de 4. Olha a outra jogada, o outro lance, ó. A gente sabe que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, no lugar do 4, eu pus 2 ao quadrado, coloquei entre parênteses, porque o 4 está elevado ao cubo. Então, 2 ao quadrado está elevado ao cubo. A gente sabe que 27 é 3 ao cubo. Então, no lugar do 27, eu coloquei 3 ao cubo. Como 27 está elevado a 2, eu coloquei 3 ao cubo entre parênteses e pus o expoente 2, ó. E agora, continuando, ó. 2 ao quadrado elevado ao cubo, a gente multiplica os expoentes. 3 ao cubo elevado ao quadrado, a gente multiplica os expoentes. Então, daqui, a gente vem para cá e fica assim, ó. 2 ao quadrado elevado ao cubo dá igual a 2 à sexta. 3 ao cubo elevado ao quadrado é igual a 3 à sexta. O expoente é igual ao índice, esse número sai fora. O expoente desse cara é igual ao índice, esse também sai fora. Então, simplesmente, o 2 e o 3 saíram e virou 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Beleza? Segundo exemplo, ó. Raiz cúbica de 64 vezes raiz quinta de 32. Os índices são diferentes, a gente não consegue fazer essa multiplicação direto. Duas opções. Nesse caso, o 64 tem uma raiz cúbica, que é 4. E nesse caso, o 32 tem uma raiz quinta, que é 2. Então, 2 vezes 4, 8. Eu peguei números assim que tem raízes para ficar mais fácil de entendimento, mas vão ter situações que os números não vão ter raízes. Por isso que a gente precisa aprender essas regrinhas. Então, o que eu fiz aqui, novamente, ó. Qual que é o MMC entre os índices dos radicais? O MMC entre 3 e 5 é o 15. Então, fui e pus um radical aqui de índice 15 e um outro radical de índice 15. Ok. Se aqui era 3 e passou a ser 15, o 3 foi multiplicado por 5. O expoente do 64 é 1. Então, para ele passar a virar 5, eu tenho que multiplicar 1 por 5. Assim como eu multipliquei o 3 aqui por 5, para dar 15, eu multiplico o expoente do radicando pelo mesmo número, por 5 também. Aí virou 5, ó. Ah, mas por que você colocou 4 ao cubo? Porque 64 é a mesma coisa que 4 ao cubo. Já fiz um processo aqui, já dei uma adiantada. Aqui é a mesma coisa, ó. O índice 15, se era 5 e virou 15, foi multiplicado quantas vezes, né? Você pode dividir 15 por 5. Ah, multiplicou 3 vezes. Então, assim como o índice foi multiplicado por 3 para chegar no 15, a gente multiplica esse expoente por 3 também.
Por isso que coloquei 3 aqui, ó. Ah, mas por que você colocou 2 à quinta? Porque 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Ah, mas por que você fez isso? Para transformar agora o expoente desses caras e desses caras, ó, note que 3 vezes 5 dá 15. Olha aqui, ó, 4 ao cubo elevado à quinta dá 4 à quinta, a 15, desculpa. 4 elevado a 15. E 2 à quinta elevado ao cubo dá 2 a 15 também. Novamente, 15 é o mesmo que o índice. O expoente 15 é o mesmo que o índice. Então, o 4 pode sair do radical. Expoente 15 aqui sobre o 2 é igual ao índice. O 2 saiu também. 2 vezes 4, 8. Beleza? A última explicação aqui, pessoal, da divisão, ó. Divisão é a mesma coisa. Por exemplo, se a gente tem uma fração em que o numerador e o denominador são raízes, então a gente faz a divisão normalmente, né? Ó, 49, raiz de 49 é 7, raiz de 25 é 5. Então, raiz de 49 sobre raiz de 25 dá igual a 7 quintos. Quando os índices são iguais, ó, aqui é 2 e aqui é 2, a gente pode transformar em um radicalzão só, em um radical grandão, em que o numerador e o denominador pertencem ao mesmo radical. Isso é a mesma coisa que isso, que aí a gente já viu que dá isso aqui, 7 quintos. Beleza? Tanto faz quando você tem um radical grandão que está cobrindo toda a fração, eu posso separar a fração assim, ó, um radical para o numerador e um radical para o denominador. Beleza? Mas, quando o índice é diferente, aí eu não posso fazer isso. Olha aqui, o índice é 3, aqui o índice é 2. Aí eu não posso transformar essa fração em um radical grandão. Por quê? Porque os índices são diferentes. Vai ficar com que índice o radical grandão? Com 3 ou com 2? Não dá. Nesse caso, a gente extraiu a raiz cúbica de 125, que a gente sabe que é 5, e a raiz quadrada de 16, que a gente sabe que é 4. A resposta é 5 quartos. Mas se fosse um número que a gente não soubesse, né? Que não desse para calcular a raiz, como que a gente ia fazer? Novamente, ó, o MMC entre 3 e 2 é o 6. Então a gente tem que colocar novos índices aqui. Então esse numerador passou a ter índice 6 e o denominador também, índice 6. De 3, o índice mudou para 6. Ou seja, o índice foi multiplicado por 2, né? 2 vezes 3, 6. Da mesma forma, esse expoente em cima do 125 foi multiplicado por 2, por isso que eu coloquei 125 ao quadrado. Aqui o índice era 2, passou a ser 6. Por quê? Porque 2 vezes 3 igual a 6, foi multiplicado por 3. Então o expoente em cima do 16, que é 1, foi multiplicado por 3 também, por isso que eu coloquei 3 aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Repetindo aí esse processo, a gente precisa transformar estes dois índices em um mesmo número. Qual número? Como que a gente acha esse número? Faz o MMC entre esses dois índices, no caso dá 6. Aí você divide o índice, que é o MMC, o novo índice, pelo índice de cada radical. 6 dividido por 3 dá 2. Então esse expoente aqui é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse expoente aqui é 3. Beleza? Só mudaria, só seria outro expoente aqui e aqui, se esse radicando tivesse um expoente aqui já, ou esse aqui. Aí a gente teria que multiplicar esse resultado 2 pelo expoente que tivesse aqui, e assim por diante, aqui também. Tá bom? Então, ó, ficou desse jeito. O que a gente fez aqui? Nosso objetivo é tentar extrair esse radicando 125 ao quadrado. Eu peguei o 125, como eu já sei que ele é igual a 5 elevado ao cubo, 5 elevado a 3, eu transformei, eu coloquei assim, ó, 5 ao cubo ao quadrado. 5 ao cubo é 125. Como 125 está ao quadrado, então ficou 5 ao cubo ao quadrado. O 16
tá ao cubo, né? Eu sei que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, eu coloquei 4 ao quadrado, que é igual a 16. Como 16 está ao cubo, 4 ao quadrado também está ao cubo. Fazendo a operação aqui de multiplicação de expoentes, ó, 2 vezes 3, 5 à sexta. 3 vezes 2, 4 à sexta. O expoente é igual ao índice do radical. Posso cortar os dois, só sobra o próprio número, o radicando, para fora. O expoente é igual, cortamos e sobrou 4, ó, 5 quartos. 5 quartos. Beleza, pessoal? Eu sei, o vídeo é bem simples, né? Não tem nenhum recurso de vídeo, nenhuma animação. É o que eu posso fazer no momento, mas eu espero ter contribuído aí, ter explicado de forma que dê para entender, tá bom? Qualquer coisa aí, põe nos comentários aí, pode se manifestar que eu tento fazer uma forma mais fácil, mais compreensível, né? Mas eu acredito que deu para pegar aí, né? Qualquer coisa também você pode voltar ao vídeo, rever com calma o ponto que você não entendeu, o processo que você não entendeu. Se você quiser, uma coisa que pode te ajudar é você escrever essas expressões, esses exemplos que eu fiz e ir fazendo passo a passo também. O fato de a gente estar escrevendo no papel, de a gente estar lendo, isso daí ajuda na fixação da compreensão, do entendimento. Beleza, galera? Então, até mais.